A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e na mesa de edição está Felipe Parra. Tenho uma pergunta para vocês, amigos ouvintes. Há algo mais vibrante que um bom debate? Isso mesmo que vocês estão pensando. Um debate no rádio sobre um assunto que temos visões diferentes, totalmente diferentes em nossa sociedade. Por isso que vamos apresentar agora um bom radiodebate, feito pelos nossos alunos do jornalismo da ECA USP. Boa reflexão para vocês. Muito obrigado. Bem-vindos a todos. Pela próxima meia hora estaremos aqui destrinchando a discussão e a situação do racismo no futebol internacional. Para isso trouxemos dois grandes convidados com muito a acrescentar no debate. O professor José Paulo Florenzano e o jornalista esportivo Paulo Fávero. Vamos começar apresentando as ilustres presenças. O José Paulo Florenzano é pesquisador de futebol, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Seus trabalhos costumam jogar com relação entre antropologia, sociologia do esporte e o panorama político-histórico. Paulo Fávero, além de jornalista esportivo, é também geógrafo formado na FEFELESH USP. Paulo foi um dos fundadores do site Ludopédio, uma plataforma independente para falar de futebol, através das áreas das ciências humanas, e atualmente compõe a equipe do Esportes do Estadão. Nosso microfone estará sempre aberto e o programa de hoje será guiado pelas respostas dos nossos convidados. Tudo pronto para começarmos? Vamos lá. Vamos lá? Então, eu queria começar a nossa discussão trazendo um fato recente de um jogador que vem sendo protagonista na luta contra o racismo, o atacante inglês Raheem Sterling do Manchester City. No jogo entre Inglaterra e Bulgária, realizado em outubro de 2019, o jogador foi alvo de cantos racistas. O assunto levantou uma polêmica. O goleiro bulgário Plamen Iliev acabou dizendo que a torcida se comportou bem, mas evidentemente as câmeras da transmissão viram tudo que tinha sido feito pela torcida. Foi um assunto muito tratado na mídia e muitos jogadores da Inglaterra, além do Sterling, se pronunciaram sobre o caso. Como o posicionamento de atletas, tanto do Sterling como de seus companheiros de equipe, talvez até os rivais, podem mudar a cena do racismo no futebol, no esporte, e como isso se reflete atualmente também na sociedade. Acho que o José Paulo pode começar respondendo um pouco sobre isso. Então, inicialmente eu quero agradecer o convite, Bruno, a equipe de jornalismo. Paulo, é um prazer participar do debate com você. E, bom, nós vivemos uma cultura da intolerância, né? Um recrudescimento evidente da intolerância em várias partes do mundo. E o futebol, sobretudo, pela visibilidade que ele proporciona, ele acaba se transformando num palco privilegiado desse embate de ideias. Então, tanto daqueles que estão levando adiante essa cultura da intolerância, quanto as práticas de resistência a esse movimento. Esse episódio, então, ele explicita, mais uma vez, a importância crucial do posicionamento dos agentes do campo esportivo. Porque uma coisa, então, é a repercussão do episódio para além do universo do futebol, as críticas, a cobrança de punição, o que, obviamente, é necessário e importante. Mas o que, de fato, na minha visão, pode mudar a correlação de forças dentro do futebol e coibir, né, ou pelo menos fazer recuar esse movimento, é o posicionamento dos agentes. E aí, sem dúvida alguma, que atletas, tanto da Inglaterra quanto da própria equipe adversária, se manifestem é de extrema importância. Paulo, como você vê o posicionamento dos atletas? E acho que uma pergunta que eu quero fazer complementar a você, como agente da mídia também tem que tratar esse tema? Acho que é interessante a gente discutir um pouco isso também. Valeu, Bruno, é um prazer também estar aqui com o Zé Paulo, poxa, uma honra, um orgulho mesmo. Como ele bem colocou, assim, toda vez que um atleta reage de uma forma mais incisiva a uma situação dessa, os resultados são melhores lá na frente. Então, a Bulgária foi punida, vai ter que jogar com portões fechados, a notícia toma uma proporção bem grande e deve tomar, isso deve ser tratado com muito rigor e com muita seriedade, porque assim, é algo que não cabe mais, não só no futebol como na sociedade. O futebol muitas vezes passa a impressão de que o estádio é um espaço em que pode fazer qualquer coisa, que pode fazer de tudo, e já foi esse tempo, né? Antigamente era um pouco assim, as pessoas falaram, eu vou lá porque eu vou xingar, vou extravasar, mas acabaram passando tanto do ponto, e se começa a reparar que no esporte
isso acontece muito mais no futebol do que em outras modalidades esportivas. Obviamente não é exclusividade do futebol, mas o futebol é esse espaço, por ser o esporte mais popular, por ter um tamanho muito grande, e as pessoas vão ao estádio achando que podem fazer o que quiserem. E dependendo do momento que vive o país ou a situação histórica de lá, elas se acham mais ainda livres para fazer isso, e não pode. É preconceito, tem que ser coibido, tem que ser noticiado e tem que ser tratado com muito rigor, principalmente pelas autoridades. No Brasil é passível de cadeia, inclusive. Então, assim, eu acho que só quando tiver mais rigor nas penas, talvez as pessoas se toquem de que isso é muito ruim. Então, falando daquela pergunta, José, como nós da mídia temos que tratar esse tema? A gente, às vezes, pela correria do tema, a gente acaba tentando só dar notinha, só falar que Raheem Sterling foi alvo de racismo, acaba não dando talvez uma opinião, às vezes não esperando todo o tema se desenrolar para dar notícia. Como às vezes a gente pode também, como jornalista, se posicionar à frente do tema, tentar também ajudar nisso. Então, eu entendo que o jornalismo ele não pode tomar uma posição equidistante desse conflito, como se ele estivesse fora. Né? Ele é parte desse campo esportivo. Então, assim como é importante que o atleta se posicione, também é importante que o jornalismo esportivo atue de uma maneira decidida para reforçar esses posicionamentos dentro de campo. Então, assim, retomando um pouco um ponto importante que o Paulo colocou, se a gente pegar no início desse século, todos os atletas aqui no Brasil que se manifestaram contra as manifestações de racismo, começando com o grafite até o caso do Aranha, esses atletas, mais para frente eu tenho a certeza, eles vão ter um lugar privilegiado na memória coletiva a respeito de atletas que atuaram para mudar aquilo que até então era visto como uma cultura natural, o xingamento de macaco, por exemplo, endereçado aos atletas afro-brasileiros. Então, assim, quando você pergunta se esse posicionamento dos agentes do campo esportivo desempenha um papel na mudança dessa cultura, é claro que sim, não é? E isso vale para os atletas dentro de campo e vale, sobretudo, também para os jornalistas, que eles também se manifestem de uma maneira crítica, firme, sem hesitação, respaldando o posicionamento dos atletas. Trouxemos 2 grandes convidados, o debate, a discussão e a situação do racismo no futebol internacional. O professor José Paulo Florenzano e o jornalista esportivo Paulo Faber. O José Paulo Florenzano é pesquisador de futebol, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Seus trabalhos costumam jogar com relação entre antropologia, sociologia do esporte e o panorama político-histórico. Paulo Faber, além de jornalista esportivo, é também geógrafo formado na FEFELESH USP. Paulo foi um dos fundadores do site Ludopédio, uma plataforma independente para falar de futebol, através das áreas das ciências humanas, e atualmente compõe a equipe do Esportes do Estadão. Programa Universidade 93,7. Só lembrando um pouco o que o Paulo falou agora há pouco, a UEFA recentemente puniu mesmo a Federação de Futebol da Bulgária com uma multa de 65 mil euros, o equivalente a 288 mil reais, e 2 jogos de portões fechados. Em 2012, o atacante dinamarquês Bentner pagou 100 mil euros, o equivalente atualmente na cotação do real a 446 mil, por mostrar um patrocinador na cueca. A UEFA tem aumentado campanhas contra o racismo. A campanha No to Racism, ela está presente na mídia social e também nos estádios. Mas até quando e até que ponto a campanha e a punição elas não andam juntas? Até que ponto 2 jogos de portões fechados e 288 mil reais, que é menos que o Bentner por uma cueca pagou, elas não estão caminhando juntas, e até quanto isso, como a UEFA tem que também tentar punir mais e mostrar mais uma força contra o racismo. Eu vejo essas campanhas contra o racismo muito mais como protocolares do que como um combate de alguém que quer acabar com esse problema. E essas entidades, elas não só tratam o futebol como um negócio, como isso fica evidente quando não pode mostrar um patrocinador, mas pode ser racista, né? Pode, entre aspas, porque assim, as punições são bem distintas, como você próprio colocou. Eu acho que falta também, embarcando um pouco no que o Zé Paulo colocou, grandes atletas entrarem de cabeça nessa história.
por que o Neymar não bate de frente toda vez que ele se depara com um gesto racista? Por que o Pelé nunca encampou uma campanha tão forte contra o racismo? E já assumiu que já sofreu racismo. Eu acho que é função dos grandes ídolos também fazerem isso, porque a gente vê essas grandes estrelas do futebol fazendo campanha pelas crianças, ligada à Unicef, campanha médicas, ou sobre algum problema específico, mas em temas delicados da sociedade, em que você tem que colocar o dedo na ferida, elas não costumam se comprometer tanto. E eu acho que falta isso um pouco no futebol. Essas grandes estrelas tomarem as dores, mesmo que não sofram diretamente com isso, e se posicionarem à frente do movimento, como outros jogadores fazem, né? Principalmente negros, né? Yaya Touré, por exemplo. Então, assim, falta um pouco disso no futebol para ajudar a dar esse impacto, e talvez com isso também as próprias entidades vão começar a dar punições mais duras, porque a gente vê que, assim, no futebol é muito delicado. Vamos pensar... O tema aqui o enfoque é futebol internacional, mas vamos pensar no caso do Brasil. Imagine que um time líder do campeonato está lá para ser campeão e um caso de racismo da torcida pode fazer ele perder pontos. Uma entidade tiraria pontos de uma equipe popular? Eu duvido que tiraria. Mesmo que o regulamento prevesse isso, duvido. Então, assim, não estão dando o devido tratamento para os preconceitos que existem nos estádios, como racismo, como homofobia, ou chamam de favelado. Então são vários preconceitos que existem e que não é só parte do jogo mais. Então, é exatamente isso, você colocou muito bem, né? Essas punições são protocolares e elas vão deixar de ter meramente esse caráter protocolar à medida que esses atletas, né, de peso dentro dessa estrutura simbólica do futebol se posicionarem. Agora, assim, todas as frentes de batalha são importantes nessa luta contra o racismo. Essa da punição das entidades do futebol é uma esfera importante de luta e ela tem que ser aprofundada a partir dessa mobilização. Por outro lado, eu acho que só essa linha punitiva não dá conta do enfrentamento ao racismo. E se nós pegarmos um caso atual, que é o sofrimento do Lukaku hoje no campeonato italiano, ele certamente deve estar surpreendido, eu acho que não esperava encontrar esse clima tão exacerbado de intolerância na Itália. O caso do Lukaku, então, nos ajuda a pensar um pouco essa questão. Por quê? Porque a Itália, então, esses episódios, eles não são recentes, há toda uma história de racismo no futebol italiano que está muito ligado a uma militância dos ultras na Itália, e aí também não dá para colocar todos os ultras como neofascistas e de extrema-direita, você tem ultras de esquerda que acolhem e defendem a presença de atletas provenientes da África, da América do Sul, não tem problema algum. Eu lembro de uma partida entre a Roma e o Leeds United, lá atrás, na virada de 1999 para 2000, uma das Copas aí europeias. A torcida ultra da Roma perseguindo com urros simiescos um atleta sul-africano do Leeds United e o resto do estádio olímpico se solidarizando com o atleta adversário contra a fração da torcida da Roma Ultra que o perseguia, não é, imitando gestos e urros de macacos. Então, esse posicionamento dentro do estádio, ele também joga um papel importante, assim como o posicionamento de atletas brancos, não é, das duas equipes. E aí você tem esse curto-circuito dentro do jogo. Então, dentro dessa temporada, que foi muito marcante na Itália, lá atrás, 99 2000, você tem, por exemplo, jogos como Parma e Milan, o Lilian Thuram, zagueiro da França, jogando no Parma, a torcida do Parma fazendo gestos de macaco para o EA do Milan e o Lilian Thuram se voltando contra a torcida do Parma. Então, assim, o que é importante? Ganhar o jogo ou você sair com dignidade desse espetáculo de horror que muitas vezes se transforma no estádio? Então, eu ia puxar para a Itália também na minha próxima pergunta, lembrando um pouco o Balotelli, só que no lado não só a torcida atacando um adversário rival, mas a torcida atacando seu próprio atleta. Porque o Balotelli não só quando era com 18 anos, logo no início de carreira, quando ele era o atacante do Inter de Milão, mas lembrando 2012, quando ele foi para a final da Eurocopa, levando a Itália para a Eurocopa, sendo o principal jogador, fazendo aquele golaço contra a Alemanha, ele continua e continuou sendo aquele cara que fazia o gol, todo mundo comemorava o gol dele, mas ao mesmo tempo xingava ele, não só quando ele errava, mas só por
por conta da sua cor da sua pele. Aí a minha pergunta, já que você falou um pouco desse duelo da arquibancada, lembrando o Leeds United, era como a arquibancada pode ser um ambiente onde alguém comemora o gol de um atleta, mas ao mesmo tempo desumaniza ele por conta da sua cor de pele. Paulo. Isso é uma coisa que acontece mesmo, mas acontece em menor escala do que o inverso, né? Quer dizer, no estádio é muito mais comum o gesto de racismo contra um adversário do que contra seu próprio atleta. Mas isso existe, tem na Itália, na Rússia também, na Ucrânia, né? Países do leste europeu. Isso tem acontecido, esse ano aconteceu, né? E é uma parte, como o Zé Paulo falou, é uma parte da torcida de ultras, muitas vezes de extrema direita, e que não aceita mudar o estereótipo do jogador que ele imagina para a equipe dele. Então, no caso da Rússia, por exemplo, é muito difícil negros jogarem lá e serem aceitos em determinadas equipes, porque para aqueles torcedores aquilo parece ofensivo. E também, para mim, isso cabe punições mais duras, porque se tem uma equipe que não consegue entender o mundo globalizado e a mistura de povos, ela não pode participar de um campeonato com outras equipes. Ela não se adapta àquele esquema. Então ela tem que ficar à parte. Ela tem que ser punida, tem que tomar suspensão, não pode disputar competições internacionais, porque ela não cabe dentro daquelas regras globais e humanitárias. Então, essa que é a questão. Você tem hoje na Europa, e aí a diferença em relação ao Brasil, não é? Grupos na torcida que são ideologicamente comprometidos com um ideário neonazista, né? De extrema direita. E aí, então, você vai se voltar tanto contra o atleta negro adversário, como contra o atleta negro da própria equipe. Você tem, historicamente, por exemplo, para pegar mais uma vez o caso italiano, de torcidas historicamente identificadas com a extrema-direita, né? O fascismo e o neofascismo, no caso da Inter, do Verona e da Lazio. E aí a questão, então, extrapola o que é usado como justificativa, né, para relativizar estas manifestações, como se fosse uma tática empregada pela torcida para desestabilizar emocionalmente o adversário. Aliás, o caso do Lukaku, não sei se vocês acompanharam, Paulo, mas a torcida ultra da Inter, pegando o episódio que a partida foi entre Inter e Cagliari, a própria torcida da Inter saiu justificando os xingamentos racistas da torcida do Cagliari, dizendo que o Lukaku não estava entendendo a cultura futebolística italiana, que isso não significava racismo, mas uma estratégia de desestabilização psicológica do adversário. E que, obviamente, é um argumento que não pode convencer ninguém. Trouxemos dois grandes convidados, com muito a acrescentar no debate, a discussão e a situação do racismo no futebol internacional. O professor José Paulo Florenzano e o jornalista esportivo Paulo Faber. O José Paulo Florenzano é pesquisador de futebol, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Seus trabalhos costumam jogar com relação entre antropologia, sociologia do esporte e o panorama político-histórico. Paulo Faber, além de jornalista esportivo, é também geógrafo formado na FEFELESH USP. Paulo foi um dos fundadores do site Ludopédio, uma plataforma independente para falar de futebol, através das áreas das ciências humanas, e atualmente compõe a equipe do Esportes do Estadão. Programa Universidade 93,7. E a gente tem um caso até do próprio Moise Kean, atacante atual do Everton, mas na época que ele estava na Juventus, o próprio companheiro de equipe dele, o Bonucci, acabou dizendo que não era bem aquilo, que ele estava exagerando. Então acho que também não é só um negócio entre torcidas, né? E uma pergunta que eu queria falar para vocês, lembrando também o caso do Malcolm, no Zenit, da Rússia, que logo que ele foi anunciado, acabou sendo alvo de uma outra repudiação racista da torcida, né? Só pelo fato de ser negro, de ser de fora, ser brasileiro. E também, lembro, um dado interessante é que desde que teve o Brexit, na Inglaterra, aumentou em 24% o número de denúncias racistas. A minha pergunta para vocês é como esse aumento de governos de extrema-direita que a gente está vendo na Europa, porque a gente está falando também de que as entidades e os governos têm que se repudiar, mas como eles podem repudiar quando a visão acaba sendo deles também, né? Porque a gente tem um governo de extrema-direita que começou a crescer em força na Itália, na Rússia já é conhecido, de certa forma, o racismo, no leste europeu também tem vários governos surgindo. A minha pergunta é como
como a gente pode lutar contra o racismo em sistemas em que o governo é racista, em que movimentos de supremacistas estão ganhando força? É muito mais difícil. É remar contra a maré, mas assim, se por um lado a gente tem uma coisa boa, que a gente tem um número maior de pessoas do que antigamente que não aceitam mais esses xingamentos dentro dos estádios, a gente também tem governos ou autoridades que passam a sensação de liberdade para esses preconceituosos serem preconceituosos. Então é um dilema desses tempos, né? Não só na Europa, eu acho que talvez no Brasil também um pouco isso. Se a gente pegar casos de racismo, eu estava dando uma pesquisada antes de vir para cá, o pessoal do Observatório da Discriminação Racial faz um trabalho bacana em cima disso, e eu acho que também esse trabalho ajudou a melhorar a discussão, talvez não tenha diminuído os casos, mas tenha melhorado a discussão. Mas em 2014 a gente teve 20 casos no futebol, 2015 35, 2016 25, 2017 43, 2018 44 e até setembro de 2019 33 casos, o que é bastante. Então, assim, a gente sabe que um governo autoritário e preconceituoso vai aumentar o número de pessoas que se sentem à vontade de fazer isso. E é crime. Mas a gente sabe que esse crime vai ser menos punido nesse tipo de governo, que é uma pena. Sem dúvida, a ascensão da direita e da extrema-direita na Europa, né, acaba respaldando esses movimentos dentro do estádio. Por outro lado, o futebol europeu está imerso numa contradição. Porque, então, ao mesmo tempo que ele convive com essas expressões de intolerância, né, que tem ganhado força em função do que o Paulo acabou de descrever enquanto quadro histórico, por outro lado, você tem uma lógica comercial que faz com que o clube busque o atleta de talento. E muitas vezes esse atleta de talento é o cara do terceiro mundo, não é? Negro, e aí você se depara com essas contradições. Para mencionar um caso emblemático dessa contradição desse esporte globalizado, o Silvio Berlusconi, quando ele era presidente do Milan e ao mesmo tempo expoente do partido Força Itália. Então, enquanto dirigente partidário, o discurso contra os imigrantes, mas enquanto dirigente do Milan, ele queria os atletas não é, negros de todas as proveniências que tornassem o clube, não é, vencedor. Então, assim, para te dizer que o futebol ele é esse palco contraditório, que são as contradições da própria sociedade. E é curioso ver porque, assim, no campo, a gente até entende quando um atleta tenta desestabilizar o outro na hora do jogo e tal. Não deixa de ser racismo, não deixa de ser preconceito, mas às vezes é uma artimanha de quem está dentro de campo para tentar mexer com o outro. Então chama de macaco, de gay, de não sei o quê, para ver se tira alguma vantagem sobre isso. E não necessariamente a pessoa é racista ou é tão preconceituosa quanto as pessoas que estão na arquibancadas que fazem isso. Tem gente que faz isso como uma coisa da própria cultura, da própria vivência. Ela é assim, ela não suporta o outro. E esses são os mais perigosos. E eu acho que a partir do momento que a gente educar todos, dentro de campo também vai mudar. Não vai ter mais macaco, não vai ter mais gay. As pessoas vão ter que usar a habilidade para desestabilizar o outro e não os xingamentos. Posso complementar o que o Paulo colocou? Pode, com certeza. Então, Paulo, porque é legal que você trouxe, assim, esses atletas que no Brasil, né, do caso Grafite em diante, se posicionaram, eles desnaturalizaram essa ideia de que você pode xingar de macaco o adversário para, né, mexer com o psique dele. Então isso não é aceito mais como algo natural. Certo? Essa margem, ela tem diminuído, né? Sim, sim. E ela vai diminuir também na arquibancada, como você também tinha colocado, à medida que atletas de projeção também tomem partido, né, nessa questão. A gente está chegando aqui no nosso final do nosso programa. Queria perguntar se alguém de vocês tem alguma consideração final, algo que gostaria de falar sobre o tema. Eu acho que o futebol ele tem sido aí um termômetro importante para a gente ficar atento ao curso que a história está traçando para o mundo contemporâneo. É um momento muito difícil, de muita preocupação e que não permite que as pessoas se omitam, não é, do que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, o futebol ele pode, nesse momento, ser um instrumento importante para tentar bloquear, neutralizar e reverter essa maré de intolerância que tem inúmeras expressões, homofobia, racismo, não é? No mundo global. Então, assim, a gente tem que estar muito atento
mas não como meros espectadores. Cada um de nós tem um papel a cumprir, seja como pesquisador, jornalista ou os atletas, todos aqueles que estão envolvidos com essa realidade. O futebol ele poderia ser esse catalisador para a transformação da sociedade, para ajudar nesse combate ao racismo, mas o futebol ainda engatinha nesse tema, né? Se a gente lembrar, sei lá, décadas atrás, dirigentes falavam para técnico não escalar jogador negro, a história do Barbosa na Copa de 50 e do Bigode, várias situações que hoje em dia a gente olha para trás e fala, nossa, isso aqui hoje em dia não cabe mais. Mas tem outras coisas acontecendo que talvez sejam piores, de xingamento, de injúria racial, de racismo, de homofobia. Eu acho que nos próximos meses a situação para atletas trans vai ficar mais delicada também, com propostas de cerceamento da atividade esportiva de atletas trans. Então, são coisas que o futebol e o próprio esporte poderiam usar os ídolos, usar as entidades para dar um exemplo para a sociedade. E aí, talvez, a partir de um movimento mais popular, fazer essa transformação um pouco mais rápida, porque assim, a transformação está sendo muito lenta. E a gente vê situações, a gente não vê poucos técnicos negros, vê poucos dirigentes negros no esporte, e eu acho que pode ser um pouco mais acelerado e o futebol poderia ser esse catalisador para dar uma força nesse processo. Queria agradecer novamente José Paulo e o Paulo pela presença no programa de hoje. Eu sou o apresentador Bruno Siga. Esse programa foi feito por Henrique Voto, André Martins, Pedro Vitório e Wender Starles. Muito obrigado, ouvinte, que ficou com a gente por todo esse tempo. Espero vê-los numa próxima. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, foi um prazer. Que bacana! Espero que tenham gostado deste Rádio Debate. Discutir ideias no rádio sempre é bom. Assim, esse mais um programa interessante feito pelos alunos do jornalismo da USP. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido na disciplina Projetos em Rádio, da turma do 6º semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.